Mini curso de posicionamento pelo GNSS com o Service. E o que acontece, querida pessoa? Você tem um software de R$ 3.500 que você não sabe utilizar. Isso mesmo. O que é que você faz, no Service? Dá para fazer muita coisa nele, conforme eu vou mostrar em seguida. Você tem um poderoso software e não tira o melhor aproveitamento do mesmo. Até vou passar da filmada aqui, mostrar do rosto e pergunta: qual o melhor software? Bem simples. Aquele que você sabe utilizar. Então, por que você não aprende a utilizar o software, este poderoso software que você todo dia utiliza e que não consegue te dar do melhor aproveitamento do mesmo? Você não precisa voltar da campo para o escritório e ter que ir de novo a campo, dependendo do serviço que você está prestando. Pode fazer tudo no campo mesmo. Então, como eu disse, vamos dominar o Service. Vamos te dar o melhor proveito, deste aplicativo. E o que você vai aprender com este mini curso? A dar os primeiros passos no Service, Daí na nossa próxima aula, como fazer do cálculo e divisão de área a campo. Isso mesmo, sem precisar voltar para o escritório, tudo a campo. E na terceira aula daí eu vou passar 5 dicas avançadas que vão proporcionar uma grande velocidade de trabalho. Este é um mini curso do curso de operador de receptores GNSS. O curso com o qual você vai dominar o posicionamento pelo GNSS, aprendendo a obter dados com grande velocidade e com segurança. Vou deixar o link da página de vendas do mini curso, aqui abaixo do vídeo, para você conhecer a estrutura do mesmo. E o que dá para fazer com Service, professor Adenilson? Dá para fazer do processamento de dados, que eu acabei colocando 2 vezes aqui? Sim, dá para fazer. Dá para fazer do cálculo de área para mim saber da área da propriedade, ainda a campo. Sim, você pode ter do cálculo de área, ao término do levantamento dos dados. Dá para mim fazer da divisão de área, dividir a minha área ainda a campo. Sim, você pode fazer da divisão de área ainda a campo. Dá para criar pontos sem precisar voltar para o escritório, por exemplo. Para locar, eu preciso locar um ponto e eu posso inserir as coordenadas no meu receptor e locar este ponto sem precisar voltar ao escritório. Sim, você pode fazer isso. Dá para fazer da alocação de dados como um todo. Sim, dá para alocar dados, a quantidade de dados que você quiser. Muito mais do que isso, você pode gerar relatórios de implantação e locação, onde que você vai ter uma série de informações. Isso é muito interessante, por exemplo, para o georreferenciamento de imóveis rurais, divisão de área. Dá para calcular curvas de nível
e fazer do cálculo de volume para criar, né, curvas de níveis, melhor dizendo, sim, dá para fazer. Dá para obter dados nos modos estático, cinemático e N-trip. Sim, você pode obter dados no método estático, estático rápido, cinemático e N-trip. Pergunta: o que é de todas essas opções que você faz hoje? Provavelmente você utiliza somente o método RTK, não é verdade? Você não consegue te dar o melhor proveito, ter o melhor aproveitamento do Service. Como eu disse, o melhor software é o que você conhece. Por que que você vai voltar para o escritório para pegar e descarregar os dados e fazer uma divisão de área, ou para criar um ponto que você vai ter que locar, se você pode fazer tudo isso a campo? Imagine, pare e pense, né, e perceba a quantidade de dinheiro que você perdeu, de tempo que você perdeu, tendo que voltar para o escritório, quando que você tem um software poderoso que permite que você loque dados, né? Que divida áreas, que calcule curvas de nível, faça o cálculo de volume. Ainda campo. Lembrando que o Service né, na realidade o Serve, ele é dividido em dois. O Service né, que todo mundo conhece, e o Serve PC, que é um aplicativo como se fosse uma extensão do Service para o PC de campo, para aquele notebook de campo, que você pode descarregar os dados e fazer do tratamento, fazer tudo que você faz no Service, no Serve PC. Aqui no treinamento, nós vamos utilizar o Service, né? Por quê? Bem simples, porque você pode instalar no seu PC e se divertir mexendo no mesmo. Pode até ter uma instalação de teste e fazer uma série de testes. Enfim, conhecer bem o software. E também porque fica mais fácil, né? Para mim gravar as aulas. Eu posso mostrar daqui. Ó, sendo que você pode baixar o Service. Aqui tá o link. Abaixo da aula aqui, foi mal. Tem um linkzinho para você fazer do download do Service, né? Na realidade do Serve PC. Tem uma série de opções aqui. Escolha Serve PC. Última versão é a 6, na versão 6.07, daí você clica em mostrar files aqui, ó, e ele vai mostrar, ó. Nós temos um manual aqui que está em inglês, né? E temos o executável. Também temos um outro aqui, Release Notes, né? No caso. Enfim, faça o download do executável e instale no seu PC. Confesso que faz um bom tempo que eu tenho instalado aqui no meu PC e que eu não me lembro se eu baixei ele já em português ou se ao instalar dele eu peguei né, e escolhi para traduzir para o português. Tome esse cuidado ao instalar. Enfim, faça o seguinte: baixe ele, instale no seu computador e daí nós continuamos com a aula. Baixou?
Então baixa aí, porque eu vou passar algumas dicas bem legais. Então, muito obrigado por ter baixado e vamos lá então. O Service, né, e o ServicePC, a estrutura do mesmo, né, deles é muito lógica, é muito simples. Só que muitas vezes isso faz com que os profissionais não tirem o melhor proveito deste fabuloso e caro, né, R$ 2.500, tá? Software. O que é que normalmente o profissional faz? Vem aqui em trabalho, cria uma obra, vem aqui em equipamentos, configura a base, configura o móvel, vem em levantamentos e vem aqui em armazenar dados e armazena dados. Utiliza somente o método RTK. Isso porque ninguém ensina para o mesmo a utilizar, né, os métodos pós-processado, seja ele qual for. Inclusive, preste atenção, método N-Trip, que é um método fabuloso. Você com um único receptor GNSS consegue prestar serviços. Nessa aula, eu quero passar duas dicas. No treinamento avançado, eu vou a fundo, né? Ensinando você a utilizar o Service CE, o Service PC. Aqui eu quero passar duas dicas para não tomar muito do seu tempo e essa primeira aula não ficar muito cansativa. A primeira delas é aqui na configuração de trabalhos. O que é que acontece? Aqui em opções existem toda uma série de opções. É aqui que você configura tudo, simplesmente tudo. Inclusive que tipo de dados aqui, ó, que você vai conseguir visualizar no mapa. Ó, sempre marque essa opção, permitir opções de importação. Daí é só dar um OK aqui, e aqui em cima, ó, nós temos o botãozinho do mapa. Só, ó, cliquei ali, já veio o mapa, ó, ver mapa. Como eu não tenho nenhum equipamento conectado, aqui aparece em vermelho, né? Vamos fazer do seguinte, vou vir aqui no meu trabalho, ó, e aqui, quando eu acesso aqui, ó, né, trabalho, ele vai ir para a pastinha C, Carson Projects Data. Nessa pasta eu até criei uma pasta testes, que é onde que eu coloco os testes que eu faço, né, exceto esse aqui que eu coloquei aqui. Ó, aqui dentro da pasta testes, aqui não apareceu nada. Mas tudo bem, eu queria mostrar disso também. Que aqui tem as pastas, ó, você clica aqui para entrar, né, e clica aqui em cima para voltar. E consegue navegar dentro do seu PC de campo, no caso, né? Daí aqui, se você vier daqui no mapa de novo, aqui em arquivo, ó, DXFDWG, vamos importar, por exemplo, algum dado. Eu tenho esses dados ajustados e vou abrir dele. E como eu marquei aquela opçãozinha, ele veio esse menuzinho, né? Perguntando o que é que eu quero importar. Vamos importar tudo aqui. Vou dar um OK, ele vai importar. Vai demorar um pouquinho, né? Porque são bastante dados. E o que acontece? Como eu estou utilizando a versão de avaliação, né?
ele possibilita que eu trabalhe, no caso, somente com 15 pontos. Vou dar um ok e ele vai importar os meus dados. Ah, mas professor Adenilson, tá feio, eu não consigo visualizar bem, né? Tudo bem, vem aqui nessa opçãozinha e congele tudo, né? Que ele vai pegar e vai remover tudo, todas as outras camadas e deixar somente os pontos, né? Linhas e polilinhas, linhas e polígonos, melhor dizendo. Veja que interessante. Então essa era uma primeira dica, né? Como importar dados congelado e descongelado, ó. Descongelei. Se você quiser, pode deixar, por exemplo, somente o ponto ID, ó. Veja que interessante isso. Vou sair daqui e a outra dica que eu quero passar para você é aqui na configuração, ó. Perceba o quê? Que eu estou utilizando o TM21S. Eu configuro isso aqui pelos equipamentos, localização, não vou ligar do receptor, né? Daí aqui, ó, nós temos sistema, estação total GNSS pontos e pela fórmula Helmert. Vamos vir daqui em sistema, em editar lista de projeções e, ó, você pode apagar, visualizar, adicionar pré-definido ou adicionar, né, definições manuais. Aqui em adicionar pré-definido, nós temos, ó, americano, e se você clicar daqui do lado, você pode escolher de outros países, né? Inclusive Brasil. E aqui, querida pessoa, é só navegar e escolher, por exemplo, digamos que seja 22S, que o trabalho que eu vou postar, né, está neste fuso. Só selecionei ele, vou dar um ok, eu vou dar um ok aqui em cima, e ó, ele já possibilita que eu escolha aqui, e aqui em arquivo também, vou só vir nas configurações, eu vou aqui em sistema, ó, eu posso mudar do meu sistema, né, de referência, o datum no caso. Então, uma aula rápida para mostrar, né, para você como que se instala o Service PC e dar umas dicas iniciais, digamos assim. Lembrando que no curso avançado de operação de receptores GNSS, eu vou a fundo, mostrando toda a parte de cálculo de área, divisão de área, obtenção de dados, nos mais diferentes, né, com os mais diferentes métodos de posicionamento, estático, estático rápido, cinemático, N-type, né, dos métodos pós-processados, além do método RTK, né, que é o que normalmente os profissionais utilizam. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar dessa aula por aqui. Na nossa próxima aula eu apresento mais um mapa, né? Apresento melhor dizendo, um mapa para você e mostro como calcular áreas e fazer a divisão de áreas. Então é isso. Nos vemos na nossa próxima aula. Ah, antes que eu vá, não esqueça de rodar essa página para baixo e deixar o seu comentário aqui embaixo. É isso. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais.